Fala galera, beleza? Tudo bom? Prof. Marcos aqui na área, junto com você para mais um vídeo aqui no canal, certo? Antes disso, peço que você não se esqueça de curtir os vídeos, inscrever-se no canal do Enem Planejado e de ativar o sininho para receber notificações de toda vez que o vídeo for postado aqui no YouTube. E também seguir a gente nas redes sociais, lá na página do Facebook e lá no Instagram. Certo? Olha só, gente, vamos dar então continuidade à nossa análise da redação do Enem. Nós já estamos agora nesse vídeo vamos ver a competência 4. Já vimos o contexto geral da redação do Enem, vimos a competência 1, a 2 e a 3. Agora é a competência 4. Vamos ver o que o Enem quer de você, candidato, na avaliação dessa competência. Beleza? O que é que a competência 4 solicita para você? Primeiro, você é aluno, então preste atenção. Ela quer que você demonstre o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da sua argumentação lá dentro da sua redação, beleza? Então você deve ficar atento a esses mecanismos linguísticos. Mas o que são esses mecanismos linguísticos? Eles nada mais são do que operadores argumentativos, que são os termos responsáveis por essa relação semântica entre a oração, a frase e os parágrafos. Então esses termos eles estabelecem a coesão dentro da sua redação, beleza? Olha só, então essa relação ela pode ser feita entre parágrafos e essa relação de parágrafos na construção da sua redação, você pode fazer uma comparação, uma causa-consequência, uma exemplificação e você vai utilizar esses elementos coesivos, esses mecanismos linguísticos. Você também pode usar numa relação entre os períodos. E nessa questão dos períodos, você pode expressar suas ideias de uma relação de causa-consequência, de uma contradição, de uma temporalidade, de uma comparação ou de uma conclusão, certo? Então, saber esse funcionamento desses mecanismos linguísticos, desses elementos, desses operadores argumentativos, é importante demais para você tirar nota máxima nessa competência 4, que não é tão difícil, você verá que dá para tirar. Basta você conhecer e depois de conhecer, estudar. Quando você estuda, você pratica a sua redação, você consegue deslanchar nessa competência 4. Uma coisa importante dentro da competência 4 é a referenciação. O que é essa referenciação? É você fazer retomada de termos. E você pode utilizar de pronomes, advérbios, sinônimos e assim por diante. Como assim retomados? Por exemplo, você está falando sobre, vamos supor, o tema da redação do ano passado. Estigma relacionado à saúde mental. Então, uma hora você vai falar de saúde mental. Esse problema de saúde, olha, veja, você não repetiu mais saúde mental. Então, você pode falar estigma, essa marca, o estigma nada mais é do que uma marca pejorativa. Então, você pode usar essas palavras, e essas palavras ela têm essas relações. Pode ser um pronome, o isso, essa doença, esse problema de saúde, certo? Usar sinônimos, como nós falamos de marcas pejorativa, que é o estigma. Você pode usar hiperônimo, hipônimo, por exemplo, você está falando sobre a questão da internet. Você vai falar sobre a questão relacionada, por exemplo, numa questão de hipônimo e hiperônimo. Você pensa a rede global de informações, a web. Então, são termos que fazem essa referenciação. Olha só, vamos aqui que aqui é uma parte muito importante, que são os operadores argumentativos. Você pode ter operadores que somam, aí você deve saber, porque você usamos muito na construção de nossos textos, o também, ainda, o nem, não só, mas também, tanto quanto, além disso, e assim por diante. Nós temos vários elementos que somam, os aditivos que a gente aprende lá nas conjunções subordinadas. Temos operadores que indicam um argumento mais forte em uma escala a favor da conclusão. Você vai citar o inclusive, até mesmo, o nem mesmo, beleza? E assim por diante. São vários elementos que trazem essa ideia desses argumentos mais fortes. E tem também os operadores que deixam subentendida a existência de uma escala, com outros argumentos mais fortes, né? Ao menos, pelo menos, no mínimo, certo? Operadores que contrapõem, aqui é muito importante, contrapõem essa ideia de adversidade, de concessão, beleza? O mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, ainda que, posto que, apesar de, são elementos coesivos que contrapõem aquilo que você vem falando, certo?
Você de repente está falando, cita, é dever do Estado, relações de trabalho digna. Entretanto, no Brasil não está ocorrendo plenamente esse direito constitucional. Um exemplo nessa situação. Operadores que introduzem uma conclusão, novamente, muito importante. Logo, portanto, pois, por isso, por conseguinte, em decorrência e assim por diante. São vários que você deve ter no seu repertório de estudar. Além de saber cada um desses, você tem que saber no sentido de entender, para que na hora que você esteja construindo o seu texto, você saiba, agora eu vou usar esse operador. Eu já citei esse operador lá no início do texto. Eu tenho mais um que tem o mesmo significado, eu uso agora esse outro, não vou repetir. Beleza? Operadores que introduzem uma justificativa ou explicação. De novo, muito importante, usamos bastante. O porquê, o porquanto, o pois, visto que, já que, para que, a fim de que, e assim por diante. Operadores que estabelecem relações de comparação, mais do que, menos do que, e assim por diante. Operadores que introduzem argumentos alternativos, ou, quer, seja. Não é muito utilizado esse. Operadores que introduzem no enunciado conteúdos pressupostos, já, o ainda, agora. E por último, nessa lista do INEP, nós temos operadores que funcionam numa escala orientada para afirmação da totalidade ou para negação da totalidade. Um pouco, quase, você está afirmando, quase o total da população brasileira, e assim por diante, beleza? Negação, você vai falar, poucas pessoas têm acesso à internet de acordo com os dados do IBGE que indicam isso. Apenas são operadores argumentativos. Agora que a grade específica, como o corretor vai analisar essa questão? Vou começar pela avaliação 2 dentro da competência 4. Presença pontual de elementos coesivos inter e intraparágrafos e ou muitas repetições e ou muitas inadequações. Vamos por parte. Inadequação é você usar um operador num sentido quando você queria utilizar no outro sentido, ou seja, você usou de forma inadequada por não conhecer o real sentido do operador. Então, por isso que é importante saber, senão você é penalizado. Repetições, muitas repetições. Você deve evitar repetir o operador. Em situações excepcionais, até você pode, que são raras, o permitido para você atingir a nota máxima, desde que não seja no mesmo parágrafo. De maneira alguma você pode, dentro do mesmo parágrafo, repetir o operador argumentativo. E o que é intraparágrafo? Intra é dentro do mesmo parágrafo. E interparágrafo, você está em parágrafos diferentes, beleza? Então você deve ter esses elementos, tanto intra como inter. Uma coisa interessante é texto em forma de monobloco, ou seja, é aquele texto que tem apenas um parágrafo. Ele não passa do nível 2 na avaliação da competência 4. Vamos lá ao nível 3. Presença regular de elementos coesivos. Você demonstra no texto a presença de elementos coesivos de inter e ou intraparágrafos. E também tem algumas repetições ou algumas inadequações. Então você cai aqui dentro do nível 3 da competência 4. Agora vamos aqui aos níveis que mais interessam para a gente, que esperamos tirar, que é de 4 ou 5. Certo? Nível 4. Presença constante de elementos coesivos, inter e intraparágrafo, então é constante, beleza? E ou poucas repetições, de novo, olha, poucas repetições são aceitáveis e poucas inadequações, beleza? Havendo elemento coesivo do tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos um momento do texto. Então, se você seguir isso aqui e tiver um operador argumentativo interparágrafo em pelo menos um momento do texto, você tem chance de estar aqui dentro do nível 4. E qual é o momento que você não pode esquecer de ter esse elemento interparágrafo? Na conclusão, portanto, logo que nós vamos ver já. E o nível 5, que é o que nós queremos, né? Então vamos lá, o que tem que ter? Presença expressiva de elementos coesivos. Você usa, não precisa abusar, usar no momento correto, mas deve ter pelo menos um, nós vamos ver que tem que ter pelo menos um em cada parágrafo, tem que ter, e tem que ter 2 intraparágrafo, sendo que o mais adequado na conclusão e o outro pode ser em um dos parágrafos de desenvolvimento, beleza? Repetições ausentes ou raras. Se você em algum momento usar a repetição, que seja entre parágrafos distantes, inclusive. Não pode ser de maneira alguma no mesmo parágrafo e parágrafos muito perto também. E também não tem que ter adequação, você tem que usar de forma correta. Se é no sentido de uma adição, você usa
corretamente o de adição. Se você realmente quer concluir, usa uma de conclusão e assim por diante dentro dos diversos operadores. Olha só, eu trago aqui um exemplo que é a caixa de atrás, de um esqueleto de um texto, por exemplo, onde você vai ver os elementos. Por exemplo, esse, um pronome que você usa para referenciar, usou para referenciar a internet. Você tem, entretanto, um operador argumentativo dentro do mesmo parágrafo. Lembrando, aqui nesse texto nós temos primeiro parágrafo, segundo, terceiro, 4, que é o ideal, 4 parágrafos. Aqui é a introdução, aqui é o D1, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e aqui é a conclusão. É isso que se espera que uma boa redação tenha, esses 4 parágrafos, beleza? Olha só, continuando aqui no segundo parágrafo, ele começa com o operador já interparágrafo. Diante desse cenário, fazer um link entre o parágrafo de introdução e o primeiro parágrafo de conclusão. Bem aqui no início do terceiro parágrafo, de novo interparágrafo. E aqui na conclusão, então nós vemos que tem 3 operadores argumentativos fazendo a relação entre os parágrafos, beleza? Por isso que esse é o modelo de um esqueleto, por exemplo, que tem todos os requisitos da competência 4, certo? Olha só, continuando aqui, o embora. Lembra, o entretanto e o embora, eles estão dentro do mesmo campo semântico, mas ele não repetiu. Diversificação do repertório de elementos coesivos. O isso aqui, uma hora eu citou esse, internet, isso, relacionado de repente a algum problema. Assim, rede social, ela, além disso, beleza? E continuando aqui, ó, nós temos também aqui no parágrafo de conclusão, ela, tendo em vista que. Então, cumpriu todos os requisitos. Interparágrafos, nós temos 1, 2, 3, beleza? É no mínimo 2. Intraparágrafos, no mínimo 1 em cada parágrafo. Nós temos, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Agora, nesse último parágrafo, 1, 2, cumpriu o requisito entre parágrafo. Sem repetição. Vamos ver se realmente não tem repetição, ou raras repetições. Nós vimos que aqui, olha, ele usou repetição, mas muito pontual. Não é algo que possa prejudicar. Ou ela aqui, ó, parágrafos diferentes, mas usou. E assim, esse modelo de esqueleto ele traz o que a competência 4 exige. Essa questão dos elementos coesivos, elementos que você vai usar para linkar, juntar as orações, os parágrafos, beleza? Você deve estar atento e estudar as conjunções coordenadas e subordinadas e escrever o texto. Leia a redação nota 1000 para você ver como é que é construído esses elementos. Gente, nós vimos aqui nossa 4ª competência, já passeamos pelas 3 primeiras, já tivemos uma visão geral da redação e falta só uma, que é a competência 5. Também é uma competência tranquila para você atingir pelo menos o nível 4. Próximo vídeo relacionado à redação nós teremos a competência 5. Veremos aqui no canal também análise de redações, inclusive a minha do ano passado, com nota de 940, veremos onde eu tirei nota máxima, em quais competências, vamos analisar esses elementos, fazer uma revisão e vamos analisar também redações nota 1000 do Enem, disponibilizado pelo INEP, para a gente analisar como o candidato conseguiu cumprir todos os requisitos. Por isso, fique aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e você ficar por dentro da redação do Enem e tirar uma boa nota, tá certo? Então, conto com você. Até mais!